Olá! Dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos utilizando o JavaFX, sou o professor Crenilson e nesta aula faremos a nossa classe para conexão com banco de dados. Lembrando a você que em aulas anteriores nós criamos aqui em outros códigos-fonte, na pasta Resources, o Hibernate CFG, que é o arquivo de configuração de conexão do Hibernate. Então aqui tem algumas informações, qual é o banco de dados que nós estamos usando, o servidor, qual o nome do banco, qual a porta de conexão, qual o usuário, e se esse banco de dados também tiver uma senha, também vai aparecer nesse arquivo. O problema é o seguinte, esse arquivo é um arquivo XML, ou seja, é um arquivo editável. Se o usuário entrar na pasta do projeto e pedir para editar esse arquivo, ele vai conseguir visualizar todas as informações. Supondo que nós não queiramos que esse usuário veja qual é a senha e qual o usuário de acesso ao banco de dados. Para isto, nós podemos fazer as configurações diretamente no Java, através de uma classe. Outra coisa, o mapeamento das classes é feito aqui dentro. Nós fizemos lá o mapeamento nas aulas anteriores também, do model, né? E para efetivar, para falar que é para aplicar o comando de mapeamento, seria nesse arquivo. Mas nós faremos também na codificação Java. Então aqui, neste arquivo, eu vou excluir esta linha de código com o usuário, né, de acesso ao banco de dados. Vou salvar e já vou diretamente agora criar a nossa classe. Acessando então códigos-fonte, nós temos aqui o único pacote que ainda não foi programado é o pacote DAO, que é o Data Access Object, né, que aqui seria todo o controle referente a banco de dados. Então aqui eu vou criar uma nova classe Java. O nome da classe vai ser conexão banco. E nesta classe iniciaremos as nossas codificações. Então vamos lá, só aumentar um pouco aqui. Beleza, para começo de conversa, eu vou criar aqui duas variáveis, tá? Então a primeira, private static, do tipo session factory, e eu vou chamar de conexão. A princípio, null. Corrigindo as importações para Hibernate, então esse session factory é referente a uma classe do Hibernate, tá? E é uma fábrica de sessão, uma sessão de conexão com banco de dados. E estética aqui porque a gente vai trabalhar a nível de classe, não vamos fazer instâncias. Daqui a pouco nós vamos criar aqui alguns métodos estáticos que para acessá-los não é necessário criar uma nova instância, basta acessar diretamente. A segunda variável que nós vamos criar vai ser também privada, do tipo estática do tipo configuration, e o nome vai ser configuracão. Vamos importar aqui, importação de Hibernate também, ó, CFG Configuration. Este aqui nele que nós vamos guardar as configurações referentes ao arquivo Hibernate CFG. Beleza. Agora, vamos criar o primeiro método aqui, que é para criar, né, uma fábrica de sessão. Então, ele vai fabricar uma sessão. Então, é private static, vai ter que retornar aqui um session factory. Vou chamar de build session factory, ou seja, construir uma fábrica de sessão. Este é o nosso método. O que nós temos nesse método? Ele está acusando o erro aqui porque eu tenho que retornar alguma coisa aqui, ó. Por enquanto eu vou colocar null, no final eu vou substituir, só para tirar o erro. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer
Vou até comentar para vocês aqui, ó. Eu vou criar um objeto que armazena as configurações de conexão. Então já temos aqui a variável que vai fazer isso, né? Então, configuracão, que é a variável, vai receber uma nova configuration.configure, que é o primeiro aqui. Então aqui ele já pega a configuração do nosso, automaticamente a configuração do Hibernate CFG. Ok? Já consegue manipular o arquivo. A segunda coisa que eu vou colocar, como eu apaguei do arquivo lá do Hibernate CFG, eu vou colocar aqui os dados para a nossa conexão. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, comentáriozinho. Configurando o usuário e senha para acesso ao banco de dados. Beleza. Então eu pego o nosso objeto, configuracão, e dou um set property. Set property. De baixo aqui, ó. E nesse set property, eu vou colocar basicamente o comando que estava lá no Hibernate CFG, que seria hibernate.connection.username, que é o nome do usuário. E o nosso usuário de conexão com o banco de dados é o root. Beleza. Agora eu vou passar a senha. Então, configuracão, né, que é o nosso objeto, set property. Aqui eu vou passar hibernate.connection.password, que é a senha, e na frente passarei a senha de conexão com o banco de dados. No nosso caso aqui, vai estar vazio. E se tivesse alguma senha, o usuário não teria acesso, pois essa senha está dentro do arquivo da classe Java, né, que depois vai se tornar um bytecode, aí não tem como o usuário, né, editar e ver, né, o que está dentro deste arquivo. Muito bem. O próximo passo que eu tenho que fazer aqui é indicar o mapeamento, né? Ou seja, falar quais classes que se tornarão tabelas, né, com seus devidos campos no banco de dados. Então, eu vou colocar aqui indicando o mapeamento das classes. Mesma coisa, eu pego o meu objeto, configuracão, .addPackage, adicionar o pacote, e nesse pacote eu tenho que indicar onde estão as minhas classes, que seria com.projetos, vamos só confirmar aqui, com.projetos agenda model. Então, com.projetos.agenda.model. Vou adicionar a opção, a primeira ali, ó, annotated class. Qual a classe que foi anotada? Então, vou colocar a primeira aqui, que foi tipo contato.class. E não esquecendo do ponto e vírgula no final. Então, o comando aí ficou grande. Vamos dar uma olhada aqui. O que está acontecendo? Faltou. Deixa eu ver o que está falando aqui. Tipo incompatíveis, não posso converter string em class. É claro, né? O nome da classe não é dentro das aspas não, tá? É o nome da classe. Tem aspas aqui não, porque não é string. Aqui deu um erro aqui no tipo contato, porque a classe conexão banco não reconhece tipo de contato, porque eles não estão no mesmo pacote. Né? Então pode olhar aqui em cima,
que nós não temos nenhuma importação para o pacote model. Então, eu faço aqui agora. Botão direito, adicionar model, tipo contato. Então, está aqui. Olha só, para cada classe que nós colocarmos ali embaixo, ele vai pedir para fazer a importação. Agora, se eu quero todos do pacote model, por exemplo, eu poderia colocar aqui o asterisco. É uma maneira. Mas eu vou colocar uma por uma, tá? Vamos desfazer aqui e continuar aqui a nossa configuração. Nós temos mais 3 classes para indicar a configuração. Como o comando é o mesmo, eu vou selecionar essa linha e copiar aqui embaixo. O pacote é o mesmo, só vai mudar a classe. Então, classe usuário é a segunda. Depois, nós temos a classe cidade e também a classe contato. Ctrl Shift I para corrigir as importações e está tudo configurado. Agora, para finalizar essa primeira parte, nós faremos o seguinte. Ó. Vamos lá. Vou falar aqui que o Session Factory vai receber... Quem que é o Session Factory? É a nossa variável conexão, tá? Ela recebe a construção da seção de conexão com o banco de dados. Então, basicamente, aqui seria que nossa variável conexão vai receber toda a configuração que foi feita, está no objeto configuração, ponto, e eu vou usar um método aqui que é o build session factor, ou seja, vou mandar construir esta conexão. E na sequência, colocarei aqui um return conexão. Ele vai retornar a conexão. Ok? Então, o nosso método para fazer a conexão de dados já está pronto. Ok? Já passamos aqui, vimos todas as configurações de acesso, passamos também aqui as classes que foram anotadas e construir a conexão. Só que tem um detalhe, as rotinas para chamar esse método não vão trabalhar diretamente aqui com o build session factor. Nós teremos que criar um método tipo get session factor para chamar essa construção. Mas como essa aula ficou extensa, esse assunto fica para uma próxima aula. Valeu, até lá!